Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje o assunto é emagrecimento. E para falar sobre, eu trouxe duas autoridades. Doutora Carolina Carvalho, nutricionista, especialista em metabolismo e emagrecimento. E ele, Dr. Rodolfo Carvalho, pós-graduado em endocrinologia e medicina do esporte. Pode rodar a vinheta. Sejam muito bem-vindos, esse casal que sabe tudo sobre emagrecimento. Muito obrigado, Mariana. Um prazer estar aqui de novo. E vamos destrinchar sobre o assunto aí de emagrecimento. Hoje eu trouxe a excelentíssima patroa, né, para nos ajudar aí, contribuir com o diálogo. Com certeza. Obrigada pelo convite, Mariana. E vamos lá para o assunto que eu adoro. Um assunto que você adora e que todo mundo adora, né? Todo mundo quer saber como faz para emagrecer. Não é assim que você recebe a pergunta quando a pessoa chega lá? Geralmente é o que a mais tem de procura é: doutora, me ajuda a emagrecer, o que eu faço? Né? E o Dr. Rodolfo sempre brinca e fala: para de comer. Simples e prático. Funciona. Funciona, né? Ninguém que parou de comer voltou lá e falou que não emagreceu. Exatamente. É isso aí. Mas fala pra gente, quais são os mitos e as verdades sobre a perda de peso? Vamos lá. Os mitos. A verdade é que para o emagrecimento ser sustentável, a gente não precisa cortar nada daquilo que a gente realmente gosta. Não precisa cortar uma cervejinha no final de semana. Não precisa cortar, às vezes, aquele lanche que a gente pede no sábado à noite, que talvez a gente não esteja tão afim de cozinhar e fazer a dieta. Então, eu acho que o maior mito é esse. Porque o que a gente prega é que o emagrecimento ele seja sustentável no longo prazo e prazeroso, né? Então, eu acho que essa é a maior das crenças. E depois vem que tem que trocar a cerveja para cerveja puro malte. Isso também é acho que não dá barriga, né? Bom, a puro malte emagrece, a cerveja normal engorda. Isso aí é um grande mito. Não, na verdade, que nenhuma cerveja emagrece, né? Dizem assim, cerveja puro malte não dá barriga. Aí a mulherada faz o quê? Toma 1 litro de cerveja. Toma cerveja puro malte, né? Puro malte. O duro é que enche a cara, né? Não toma uma cervejinha. Como que é o equilíbrio? Como que seria um equilíbrio ideal para a pessoa? Porque ela tá num processo de emagrecimento, quer emagrecer, em busca do corpo ideal. Ela já pode entrar numa dieta com essas escapadas? Na verdade, ela deve entrar num processo de emagrecimento sabendo como comer, né? Porque ninguém vai manter uma dieta restritiva pro resto da vida. Sim. Né? Então, a gente sempre explica como a pessoa pode emagrecer tendo essas escapadas sem ter prejuízo. Né? Então, exatamente. dá sim para ter um equilíbrio em tudo. Em comer e tomar a cervejinha e não ganhar peso. E, Carol, como que a nutrição adequada, ela pode influenciar nesse processo de emagrecimento? Tudo, né? Eu acho que o nutricionista, ele não deve enxergar o alimento só em calorias e não deve enxergar o paciente em só perder peso, né? A gente tem que ver o paciente como um todo, toda a sua história, toda a sua rotina e montar todo um plano alimentar de acordo com a individualidade dele, né? De acordo com a rotina real do paciente para ele conseguir aderir. Né? Então, não é simplesmente pegar uma dieta da internet ou pegar uma dieta do seu amigo, do seu namorado, do seu companheiro e seguir e ter o mesmo resultado que não vai ter. E hoje em dia é assim, né? A pessoa tá fazendo dieta. Aí ela conta para amigo, tô fazendo dieta. Nossa, me fala o que você come. O que você vai comer? Qual que é a sua alimentação que eu vou fazer igual? E não é assim que funciona, né? Não. Temos base alimentar muito parecida. Tem alguns princípios que acreditamos que dá para seguir para todos, né? Mas a quantidade de caloria, de acordo com a rotina, os exames laboratoriais, tudo isso são diferentes. Então, isso modifica também os alimentos, a quantidade de caloria e tudo que vai ser abordado para o paciente, né? Sim. Eu falei pro Dr. Rodolfo uma vez que ele esteve aqui, né? Na próxima nós vamos falar sobre emagrecimento, então eu vou fazer uma consulta online. Online não, ao vivo. Eu vou aproveitar, né? Assim seja, vou me consultar, vou sair daqui sabendo tudo. Mas eu não aguentei e fui antes lá, né? Já me consultei, porque a ansiedade pra gente chegar no peso ideal, eu acho que muitas pessoas vivem isso. Então eu tenho certeza que muitas procuram vocês
para ter esse emagrecimento, né? Chegar nesse corpo ideal que as pessoas buscam. E aí lá, o Dr. Rodolfo me deu uma explicação sensacional de como se alimentar de forma mais saudável e, assim, para a gente conseguir ter uma dieta um pouco mais duradoura. Eu sei que cada um tem uma dieta individualizada, sim. Mas essa fórmula que ele nos apresentou lá, um macetezinho, assim, para que a gente consiga, pelo menos, seguir a nossa dieta, eu gostei bastante. Queria que você falasse um pouquinho pra gente daquela parte das fibras. Podia até ter aquela apresentação, porque aquela apresentação é top. Ela ficou bem dinâmica. Então, vamos lá. Complementando o que você me pediu e o que vocês estavam conversando. Talvez se você pega uma dieta da sua amiga, funcione, tá? Por um curto período. Porque quando a gente fala de um plano realmente individualizado, não é a nutricionista chegar para você, você gosta de melão ou de melancia? Banana ou kiwi? Não. Né? Um plano individualizado, ele tem que levar em consideração toda a sua rotina. Que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Você trabalha com o quê? Né? Como que tá? Tem filho, não tem filho? Quantos anos tem filho? Isso realmente vai ser individualizado, porque em determinados momentos a gente vai colocar o conforto nutricional, em outros momentos a gente vai colocar algo mais restritivo, para que tudo faça sentido. E aí ela faz essa parte e eu faço o quê? Eu vou lá e estrago tudo, eu ensino a fugir da dieta. Real. Então ela faz todo essa maquete, esse planejamento, e eu ensino a fugir da dieta, que é onde eu passo a ensinar a pessoa a fazer, mesmo que de maneira automática, superficial, uma troca equivalente de calorias, né? E peço para fazer um controle glicêmico, que é onde a gente fala, olha, toda refeição, sem exceções, e isso funciona para praticamente todas as pessoas, né? Não consigo pensar alguma condição que exclua isso, que é inicie as refeições pela fibra, né? Literalmente, enche o bucho de fibra antes de qualquer coisa. Mesmo que você vá tomar uma cerveja, pedir uma pizza, pedir um lanche ou manter a dieta. Comece tudo por uma ingesta alta de fibras, né? Isso, além do controle de peso, vai fazer um controle glicêmico, vai fazer um controle de colesterol, triglicérides, controle do apetite, consequentemente, um emagrecimento sustentável e melhora do hábito intestinal. Então, nem se fala. Não, e é real, porque eu já comecei, né? Já tem uma semana... Já um pouquinho mais de uma semana que eu comecei a fazer. Então, a gente tá lá em casa, assim, bastante salada, fibra, os legumezinhos, aí come. Na hora que você vai comer a proteína, um carboidrato, você nem tá com muita fome mais, né? Acho que a gente come muitas vezes por ansiedade, não é? Aí, a maior parte das pessoas come mais pela emoção, né? Não por fome mesmo. Fome física, fisiológica, a gente vai sentir uma vez ao dia, talvez duas. O restante das refeições a gente come mesmo mais voltado pela emoção ou por influência externa do que mesmo pelo que o nosso corpo pede. Sim. E aí, o doutor falou pra mim lá também na consulta, né? Então, o chocolate é o 70%. 70%. Estou tentando me adaptar a essa nova realidade. Mas você falou das escapadas, da cerveja. E a pessoa que gosta do chocolate... Você falou que não é chocolate o nome, né? Do doce que chama chocolate. Do chocolate ao leite. Ela vai comer. Normal. Come. Depois das fibras. E acaba tendo que sacrificar alguma parte da dieta para entrar esse chocolate. É o que a gente ensina, fazer trocas. Equilíbrio. Né? E o principal é... Qual o melhor dia para fugir da dieta? Que é onde todo mundo responde sábado, domingo, sexta-noite. E são nesses dias que a pessoa ela não pratica nenhuma atividade física. Ou seja, ela está com um gasto calórico muito baixo e está fugindo da dieta, está consumindo calorias excessivas. É onde passa o final de semana, ganha peso, retém líquido, chega na segunda-feira cansada, com muita retenção, desanimada, dor no corpo, perna pesada, já para começar a semana. Então... A gente ensina. O melhor dia para fugir da dieta é o dia que tem treino. Eu quero fugir de sábado e domingo. Vai treinar. Simples assim. Mas o fugir da dieta que você fala não é enfiar o pé na jaca no café da manhã, no almoço e na janta.
Depende. Se eu tiver numa praia, num resort all inclusive, tchau e benção, obrigado. Né? É uma questão de situações. Por isso que o tratamento ele é extremamente individualizado, para a gente trabalhar essas sessões. Eu não vou comer frango com salada num resort all inclusive. Sim. Eu que me vire, vou gastar mais energia, às vezes vou praticar um jejum, mas na hora que eu sentar para comer e beber... Mas você sabe que... Você falou do jejum, né? Já vamos falar dele. Porque muita gente que fala, né? De fazer o jejum intermitente. Muita gente faz. Mas, assim, se faz de forma adequada, é que não se sabe. O ideal do jejum é ter um acompanhamento, né? Médico. Ou nutricional. Se tem uma coisa que eu aprendi e que a gente vai bater o pé, se não tem instrução, procura a ajuda de um profissional. O barato sai muito caro, né? Grande parte, talvez a maioria dos nossos pacientes são pacientes que já tentaram alguma coisa. Talvez por indicação do amigo, talvez por ego, talvez por pensar que o serviço de um médico ou de uma nutricionista é dispensável. É só comer saudável. Não, né? E você vai fazendo as coisas por rumo, seguindo as lendas urbanas aí do emagrecimento, que tem que cortar o pão, tem que cortar a cerveja, tem que cortar tudo. Tem que cortar os pulsos. Tem que cortar os pulsos, né? Você vai gerando uma frustração, o processo de emagrecimento se torna longo, desagradável, o reganho de peso se torna inevitável. Então, fazer as coisas com um profissional atualizado e que realmente entenda o seu caso é fundamental. No final das contas, sai mais barato, mais efetivo e não precisa ficar gastando de novo. Aí a gente pega um paciente que fez tudo isso, que acabou com o metabolismo dele, aí a gente tem que colocar tudo em ordem para depois ele ter realmente essa perda de peso. Aí eles às vezes falam, nossa, eu gastei tanto, não tô vendo resultado, mas até a gente colocar ordem na casa, até a gente arrumar todo o metabolismo que ele mesmo estragou sozinho, né? Então, às vezes, realmente, sem dúvida, é uma vantagem grande procurar um profissional capacitado na área para ter o resultado do que ficar nesse efeito sanfona. E o efeito sanfona se dá muito essas dietas que a gente acha na internet, dietas rápidas, assim, que a pessoa restringe de tudo, basicamente, emagrece. Aí ela vai pro resort, ela fez 15 dias, um mês de dieta para perder o peso, para viajar. Aí sim seria um efeito sanfona, porque diferente de você, doutor, que vai no resort, fica lá, come. Mas você tem um metabolismo preparado para isso, você tem uma vida saudável. E aí você dá as escapadas. Mas tem gente que faz uma dieta restritiva por um período curto e aí já acaba, vamos falar assim, né? Essa pessoa não pode dar essas escapadas desse jeito. Volta o peso, fica nesse efeito sanfona. Acho que o ponto é que ela não fez uma dieta sustentável, né? Não foi feita uma dieta para ela. Ela pode, se ela pegou na internet, exemplo. Ela pegou, ela não entendeu como que funciona a dieta, ela não vai conseguir sustentar essa dieta para sempre, né? Diferente do que ele tá falando, eu vou no resort. Ele não vai morar no resort. Então, é pontual. Vou ficar lá uma semana, vou ficar 10 dias, 15 dias. Vai ter, talvez, um ganho de peso por excesso de calorias ingeridas nesse dia? Vai. Só que ele saindo de lá, ele sabe voltar à sua rotina de hábitos alimentares, uma rotina saudável. E uma pessoa que não foi preparada para isso, que ela não sabe, ela não tem os princípios, principalmente que a gente explica lá na consulta, né? Que eu ainda brinco e falo que a gente tem que fazer a nossa obrigação para depois a gente fazer a nossa diversão. Se ela não faz a obrigação, ela só vai na diversão, tem um ganho de peso. Aí tem sim esse efeito sanfona. E os alimentos... Só complementando. Você já viu aquele amigo ou amiga que quando tá bêbado promete que nunca mais vai beber? Vários. E no final de semana seguinte não tá bebendo? Tá bebendo. Né? O grande ponto do efeito sanfona é... Por que a gente busca essas dietas loucas? A gente se olha no espelho, tá gorda, a calça não serve, a roupa não serve. Eu vou fazer a dieta do chá de alface, a dieta do tomate, do que for. Tem dieta de tudo. Tem, dieta japonesa, já fiz essa. Só que... Essa eu não conheço. É uma dieta ruim, sem prazer e insustentável. Você faz por um tempo, daqui a pouco você joga aquilo fora e começa a se frustrar. Por quê? Porque você fez a promessa errada. Você estabeleceu limites errados. Não adianta a gente prometer que vai ler um livro por dia, 365 dias do ano, porque não vai.
coloca metas alcançáveis, né? Nós não podemos descartar o seguinte, igual você falar, o meu metabolismo já foi bom, já fui atleta, já fui alguém que praticava 3 tipos de esportes diferentes todos os dias. Hoje sou médico, Dr. Rodolfo. Ralo para ir na academia uma vez por dia e às vezes jogar um tênis, porque me falta tempo. Os boletos não me dão sossego, né? Então, a gente começa a fazer trocas, né? Eu tenho que trocar às vezes um arroz para comer uma sobremesa. Eu tenho que trocar um arroz com feijão para poder tomar uma cerveja. São as trocas equivalentes pensadas de acordo com o meu estilo de vida, de acordo com a minha realidade de hoje, né? Nós viemos para cá e hoje eu vou começar a atender mais tarde para me sobrar mais tempo para fazer mais atividade física. Aí o meu metabolismo começa a ser outro, né? A minha realidade começa a ser outra. Mas até lá, nós passamos por momentos de pagar conta, de trabalhar, de dormir pouco, né? Que vão acabar literalmente destruindo o nosso metabolismo. 5 anos atrás, quando eu era um plantonista, eu fui dosar minha testosterona e estava abaixo dos níveis de uma pessoa de 70 anos. Não tem metabolismo que reaja bem a isso, mas eu também não dormia, um estresse danado. Então, aceitar a nossa realidade, utilizar dos meios necessários para compensar, para corrigir, isso que a gente faz. Entendeu? Sim. Então, quando a gente fala de uma individualidade nesse processo, é isso. Saber fazer a promessa. Para de se frustrar porque você está prometendo coisas demais. Eu não vou acordar amanhã e correr 12 quilômetros. Não adianta eu prometer isso porque eu não vou. Acho que o meu joelho nem aguenta nos tempos de hoje. Né? O pessoal do grupo de bicicleta, eles têm uma determinação que, por exemplo, eu não tenho. Nem eu. Já me chamaram muitas vezes. O doutor, vão pedalar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, se eu não for trabalhar, eu quero dormir. Não adianta eu prometer que eu vou, porque eu vou acordar às 9 frustrado. Eu prometi e não fui de novo. Então, você tem que saber prometer aquilo que você vai cumprir, você tem que conhecer os seus limites, é lógico, tem que sair da zona de conforto, tem que abrir mão de alguma coisa, tem que se esforçar, tem. Mas todo mundo, no fundo, sabe seu limite e a gente tem que parar de prometer o que não vai cumprir. O nosso cérebro anota tudo e você quer acabar com sua autoestima, é ficar prometendo coisas demais e não cumprir. Isso traz uma mensagem muito negativa para o seu cérebro. São frustrações em cima de frustrações que muitas vezes não são necessárias. Na maioria das vezes não são necessárias. Você não precisa correr 15 km por dia para emagrecer. Você não precisa ficar 1h30 na academia todos os dias para emagrecer. Você não precisa cortar a sua cervejinha de final de semana para emagrecer. Né? Tem pessoas que você vai falar com elas e o prazer da vida é sentar na varanda num sábado à noite, tomar uma dose de uísque, refletir, relaxar. Eu não vou tirar essa dose de uísque, não é isso que está fazendo ela engordar. Entendeu? Agora, os excessos, sim, precisam ser combatidos. Tudo em excesso, né? Não é saudável. Eu achei bem bacana, porque assim, a gente vê essas dietas que eu te falei da japonesa, né? A gente eu já fui essa, né? De fazer várias dietas da internet, quando eu era nova. Sou nova ainda, né? Mas quando eu era mais nova. E aí a gente... só que o que a gente percebe? São dietas sem alimentos saudáveis, bem restritivas, que quando a gente sai dela, o que a gente quer é comer alguma coisa, né? E diferente da dieta que me foi proposta até pelo Dr. Rodolfo, de comida. Simplesmente comida. Saudável, lógico, sem exageros, né? E tendo o nosso lazer. Porque realmente não é simples a gente fazer uma dieta restritiva, inclusive do que nos faz no momento de lazer. Aí tem gente que vai falar assim, mas você tem que trocar os seus prazeres. Né? O prazer da cerveja por sei lá... Uma água tônica. Uma água tônica, uma água com gás, por favor. Com limão. Enfim, eu acho que quem gosta, quem consegue, quem tá disposto, perfeito. Mas tem gente que gosta de sentar com os amigos e tomar uma cerveja. Eu sou dessas. E aí, eu acho que é legal a gente conseguir colocar esse equilíbrio. E se for da vontade da pessoa lá na frente, falar, não, eu acho que hoje eu vou me sentir bem deixando de tomar a cerveja, é uma opção e algo que vai ser natural para a pessoa, né? Porque acho que
assim, a seu ponto de vista, Carol, você que trabalha diretamente com essa parte da alimentação dos pacientes, qual é a maior frustração nas dietas? Da pessoa não continuar o processo de emagrecimento dela? Ou então das pessoas que chegam até você e que passaram por tudo isso e não continuaram? Só finalizando o que o Rodolfo disse, né? Aí o cérebro vai acumulando todas as frustrações e nosso corpo, ele foi feito para sentir prazer. Então, toda vez que a gente tem muita frustração, o nosso corpo procura prazer. E dos pontos que sente prazer é comer, né? Então, por isso que muitas pessoas acabam desenvolvendo a compulsão alimentar, ou mesmo não tendo um diagnóstico de compulsão, mas comendo em excesso, né? Porque ele tá procurando prazer. Aí, quando ele sente isso, ele procura o prazer, comendo ele vai sentir o prazer. Mas assim que ele finaliza a refeição, aí vem o peso na consciência, porque comeu demais, né? E vira um ciclo de E aí vem a culpa, mais frustração, vem a desistência, a pessoa desiste de fazer tudo, a mudança do estilo de vida saudável, e vai gerando esse ciclo vicioso, né? Então, o meu ponto mais importante que eu trabalho em consulta hoje é tirar esse ciclo, né? A pessoa entender os pontos que ela está se frustrando e a gente trabalhar nisso, né? Ensinar ela a comer de uma forma que vai ser sustentável e aí sim ter um emagrecimento permanente, né? Porque emagrecer é fácil. O difícil é manter emagrecido. Magro. Exatamente. É mais ou menos o que você falou aquele dia, né, doutor? Aquele pico, né? Que ele sobe e desce da gangorra, que a pessoa vive, né? Sim. No dia a dia mesmo dela, né? Com esses picos de... A gente conversa muito sobre pico de glicemia, né? Isso, que você explicou pra gente. Obriga o corpo a liberar insulina, isso vai gerando mais fome, né? E tudo relacionado ao que a Carol falou. É uma alimentação emocional, né? Que todo mundo hoje chama de compulsão alimentar. Por que eles falam isso? Porque é cômodo, né? Eu como demais porque eu tenho compulsão alimentar. Na maioria das vezes não é a compulsão alimentar propriamente dita. É só a pessoa comendo por emoção, porque ela mesma se colocou numa situação ruim que o cérebro dela agora busca prazer a todo custo, né? A gente vai corrigindo. É mais ou menos assim, cheguei estressada em casa, vou tomar uma cerveja, meu dia hoje foi cansativo, eu mereço. Eu mereço. Não merece nada. Mas é assim que a gente se coloca, né? Perante o alimento, a bebida, sim, o que nos traz alguma forma de prazer para compensar aquele dia nosso. A gente associa muito a alimentação e a bebida à compensação, e não é. Você quer merecer tomar a sua cerveja? Você faça por merecer tomar a sua cerveja. Beba a cerveja dos campeões. Então você tem que ter feito a sua atividade física, você tem que ter poupado calorias em refeições anteriores. Então eu sei que na sexta-feira à noite eu vou sair para beber. Então sexta-feira é um ótimo dia para se colocar um jejum. Só que esse jejum ele vai começar na quinta noite, com uma janta adequada que vai te permitir jejuar aí na sexta-feira. Não adianta jantar mal na quinta que na sexta não aguenta fazer jejum. Entendeu? Então, o processo para se tomar a cerveja na sexta-feira começa na quinta. E você vai construindo esse processo e no final você toma a bebida dos campeões, que é o exemplo que eu mais uso. Você vê uma comemoração numa corrida de Fórmula 1, né? Quando a gente tinha lá o Ayrton Senna. Ele bebia depois da corrida, quando ele realmente vencia. Então, primeiro você faz a sua obrigação, depois você bebe a sua bebida dos campeões. Gasta caloria com atividade física, poupa caloria nas alimentações. Antes de beber, enche o bucho de fibra. Tchau e benção. Se alimenta, né, de coisas saudáveis. E aí senta, toma sua cerveja em paz. E Carol, o que você poderia dar de dicas sobre o jejum intermitente? O jejum é uma estratégia utilizada para o emagrecimento, né? Ela funciona como qualquer outra estratégia para o emagrecimento, tá? Mas um ponto mais importante é o que o Rodolfo disse. Você tem que preparar o seu corpo para entrar em jejum. Então, realizar uma refeição completa antes, né? Então, a sua última refeição ser uma refeição completa, né? Composto de pelo menos proteína e fibra. E fazer o jejum, uma janela de 12 horas, 14, 16, dependendo das pessoas mais preparadas, 20 horas. E quebrar o jejum com fibra. Então, esse é o ponto mais importante, né? Que as pessoas podem ficar até 20 horas em jejum e depois quebra com chocolate.
ou com uma cerveja, né? Então, tudo isso vai gerar uma compulsão aí para comer, mas ela não vai ter controle. Aí, na janela que ela vai estar comendo, ela vai comer muito, então não serviu para nada esse jejum. Então, faça um jejum certo, né? Um jejum que não entre nada de calorias mesmo. Então, uma bala entre o jejum é uma caloria, um café adoçado é uma caloria, então já quebra o jejum, né? E quebrar o jejum depois dessas horas com fibra. Esse é o ponto mais importante. E o jejum, ele pode ser feito de forma recorrente? Pode. Não tem problema nenhum. Não tem um limite, assim, de dias na semana? O nosso corpo, ele já foi condicionado a ficar em jejum, né? Para pensar em toda a história do ser humano, a gente não tinha comida disponível como a gente tem hoje, né? Então, nosso corpo, ele consegue sim ficar em jejum. E gordura localizada é estoque de energia. Então, quando você está em jejum, teu corpo ele não vai desligar porque você não está consumindo calorias. Teu corpo é inteligente, ele vai pegar essa gordura, se transformar em energia e liberar para o seu corpo usar, né? Então, é uma forma do nosso corpo sobreviver. Então, as pessoas que ficam com medo de passar mal porque ficou muito tempo em jejum, pode ficar tranquilo que não passa mal. Aquela gordurinha na barriga tá com medo de passar mal. Não vai passar mal. O que tem é coisa para queimar. Exatamente. O corpo ele vai queimar como para sobreviver. Pode ficar tranquilo. E o mais importante, né? Não se faz jejum para sentir fome. Se você vai fazer o jejum original, sem medicamentos, ele tem que ser progressivo. Você não pode ficar sentindo fome, né? Porque o teu corpo ele pode diminuir ali uma conversão de T3 em T4, ele pode realmente diminuir o teu metabolismo. Não pelo jejum, pela fome. Essa fome também vai acontecer se você se alimenta mal e fica sentindo fome o dia inteiro, né? Então o jejum ele não pode te deixar com fome, porque isso acaba prejudicando o seu metabolismo. Onde que a gente entra? Com medicações que tiram a fome. Então essa é a junção, né, da parte natural com a parte da ciência. Você vai utilizar medicamentos para tirar a fome. Ah, mas vai emagrecer às custas de medicamento? Na maioria das vezes sim, e não tem problema nenhum. A grande maioria das pessoas não está pronta e não tem condições de mudar completamente o estilo de vida de imediato, né, para algo que não as faça ganhar peso. Aquele famoso estilo de vida obesogênico que a grande maioria de nós tem. É onde as medicações entram. A grande maioria das pessoas não tem força, não tem nem psicológico para mudar de imediato esse estilo de vida. É onde as medicações bem indicadas por um bom profissional vão fazer um excelente papel. Entendeu? Então, quando a gente fala em emagrecimento, em obesidade, nós temos essa linha da cura, que é a pessoa mudar completamente o estilo de vida, se tornar realmente saudável, aprender a se alimentar, a fazer as trocas de calorias, tudo isso de maneira impecável, que não faz com que ela engorde mais. E existe o tratamento, que às vezes é uma dieta mais restritiva por um curto período, utilizando certos medicamentos para tirar a fome, talvez algumas suplementações para acelerar o metabolismo, para auxiliar no sono. Isso tudo a gente vai vendo. Mas o tratamento ele é completamente diferente da cura. Completamente. E os dois são necessários. É que eu acho que, na verdade, hoje gerou essa... vamos dizer assim, essa dúvida nas pessoas sobre medicamento, porque muitos utilizam medicamentos que tiram a fome, vamos dizer assim, para emagrecer, né? De forma aleatória, sem acompanhamento médico, sem sequer uma prescrição médica, porque hoje a gente encontra medicamentos na farmácia que não necessitam de receita médica. Então, eu acredito que esse uso indiscriminado das medicações que geram esse resultado frustrado nas pessoas. Eu emagreço enquanto eu utilizo e eu engordo quando eu paro de utilizar. O que você me fala sobre isso? Tá tudo errado, né? Hoje, né, nós temos muita informação na palma das mãos. Uhum. Só que, o que um profissional vai fazer, cada um na sua área? Nós vamos saber filtrar essas informações, direcionar essas informações. Se você pega e digita Ozempic no Google, você vai ter milhares e milhares de informações sobre uma única medicação. Uma entrando em controvérsia ali, uma sendo oposta à outra, e vira uma verdadeira bagunça na sua cabeça. Qual que é o meu papel? Eu sei filtrar essa informação
organizar essa bagunça e aplicar no meu paciente. Mesma coisa se eu digitar como fazer uma viga mestra para uma obra. Eu vou ver 1 milhão de informações, mas é melhor eu chamar um engenheiro para trazer isso e fazer a construção da minha casa, né? Então, esse caminhão de informações, muitas pessoas acabam querendo fazer por conta própria, talvez para economizar dinheiro, talvez porque acha que consegue, por inúmeros motivos. Isso, na maioria das vezes, vai dar problema. O Ozempic, ele é uma ótima medicação, mas nem sempre. Assim como todas as outras, né? Por isso, o acompanhamento de um bom profissional é fundamental. Sim. E antes da gente falar sobre medicina esportiva, reposição hormonal, eu queria falar um pouquinho sobre a mini lipo, que hoje você pratica dentro do seu consultório. Sim. A mini lipo é para qualquer pessoa, indicada para qualquer paciente que quer perder aquela barriguinha? Não. Depende, é um procedimento cirúrgico ambulatorial que traz benefícios estéticos, né? Mas não é para todo mundo. Talvez seja para a maioria das pessoas, mas para todo mundo não. Esse procedimento tem riscos, né? São riscos controlados? Sim, mas a gente tem que entender que ela não é um procedimento emagrecedor. É um procedimento para ganho estético. Então, se você estiver muito acima do peso, a mini lipo não é para você. Primeiro o emagrecimento, depois a mini lipo para correção de gorduras localizadas, né? A mini lipo, ela chegou na clínica Apórea como complemento dos nossos procedimentos aí de emagrecimento. Né? Para correção das gorduras localizadas, para melhor estética, né? Melhora do contorno corporal e traz sim resultados incríveis, mas não é para todo mundo. Então não é. Depende do corpo da pessoa. Sim. Senão ela tem que primeiro entrar num processo de emagrecimento para depois dar, tipo a cereja do bolo, assim. Exatamente. Entendi. Os procedimentos, eles são sempre a cereja do bolo. Entendi. E faz em consultório mesmo. Isso. A gente chama de centro cirúrgico ambulatorial, né? Para procedimentos ali feitos com anestesia local. Entra no dia e sai no dia. Sai andando. Sai andando. Não fica dreno, nada. Eu vi vários resultados, fiquei impressionada. Daqui a uns dias o seu, né? Gente, isso a gente não conta. O pessoal sai maravilhoso. Nossa, o que você fez? Gente, malhei tanto. Nasci assim. Olha, é academia todos os dias. Ai, não, mas o resultado é incrível mesmo, dá vontade de ir lá e já fazer, né? Mas você falou o seu daqui a um tempo, vai achar que eu tô bem obesa, que tenho que primeiro emagrecer. A paciente ideal é a paciente magra. Aí, ó, tem que emagrecer primeiro. Entrega o resultado perfeito. O resultado perfeito. O próprio corpo começa a mostrar as linhas naturais. Quanto mais natural o resultado, mais próximo à perfeição. Então, a paciente mais magra, o corpo já mostra onde estão as curvas dela, a gente vai lá e realça. E aquele umbigo de quando a pessoa faz a lipo mesmo? Na mini lipo, não acontece. Aquele umbigo, ele é um umbigo da abdominoplastia. Tá. Não que é aí daí. tem retirada de pele e reconstrução do umbigo. Na lipo, sem a retirada de pele, umbigo é umbigo e... Normal. Não mexe nele. E é possível fazer a mini lipo na barriga, nas costas, na perna? No braço, na papada, no joelho. Onde tiver uma gordurinha localizada, a gente tira. E, doutor Rodolfo, sobre a reposição hormonal que você também faz lá no consultório. Existe o paciente ideal? A reposição hormonal, quando que ela é indicada? Quando que você entra com esse procedimento com os pacientes? Nós vamos entrar com a reposição hormonal em pacientes que necessitam da reposição hormonal e não têm contraindicações, tá? O que eu posso dizer é que as contraindicações são muito menores do que realmente se diz por aí, tá? A reposição hormonal, ela é algo extremamente seguro, benéfico e que muitas vezes protege o paciente de eventos que o senso comum diz que é arriscado. Então, você tem... os melhores estudos mostram que a reposição hormonal é um protetor cardiovascular. Ou seja, te protege de ter eventos como trombose, infarto, AVC, né? Mas ela precisa ser bem feita
e bem indicada, né? Isso tudo, os estudos já nos mostram esses caminhos. Acontece que por muito tempo nós tivemos aí uma correlação na mídia, no povão, né, de abuso de hormônios e reposição hormonal, né? Aquele atleta, aquele fisiculturista que faz abuso de hormônios, né? Aquele rapaz da academia que aparece bombado em algumas semanas, isso não é TRT, terapia de reposição de testosterona. Igual nós vemos em alguns lutadores, eu faço TRT e aparece bombado em dias. Isso não é, isso é abuso, e o abuso, o excesso, ele traz riscos. Muito diferente da reposição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher. E a reposição hormonal, de alguma forma, ajuda no emagrecimento? Muito. Colabora nesse processo de emagrecimento quando a pessoa chega lá? Porque assim, eu vejo, vocês têm um atendimento completo, né? A pessoa entra lá, ela vai ter todo o suporte para o emagrecimento e o pós-emagrecimento, vamos dizer assim. Sim. Então, Carol, você avalia o paciente e entra com toda a programação alimentar dele para emagrecimento, essa reposição hormonal, esse conjunto com o Dr. Rodolfo, como que é para o resultado, para potencializar o resultado do paciente? É bem importante essa parte. Eu adoro a Clínica Pore por conta disso, porque ela realmente consegue acolher o paciente como um todo, né? Vamos pensar num paciente que é só meu, né? Ele veio procurar só o atendimento nutricional e na conversa com o paciente eu começo a observar alguns pontos que pode ter uma alteração hormonal, né? E aí eu começo a investigar, posso solicitar os exames e com o resultado dos exames eu tenho certeza que tem uma alteração hormonal. Então eu já encaminho ele para a consulta com o Rodolfo. E aí realmente eu consigo ver a mágica acontecendo. A pessoa tentou tudo na vida e não conseguiu emagrecer, não conseguiu chegar nesse resultado. Quando ele começa a realmente fazer o tratamento, que seja uma dosagem baixíssima de hormônio, que não precisa de muito, para realmente ajustar o que é necessário, a pessoa já consegue ter um resultado bem significativo simplesmente por ajustar os hormônios. Pode ser um hormônio simples que eu vejo, posso dizer que 80% dos meus pacientes têm alterado, que é o cortisol, né? Então, quando a gente consegue modular o hormônio cortisol, a pessoa já começa a emagrecer, né? Não só a testosterona, que é a mais conhecida, mas quando a gente começa a investigar a tireoide, cortisol, qualquer outro hormônio assim que ele também intervém no emagrecimento, quando ele entra em ação, o Rodolfo entra em ação, a gente consegue já ver a pessoa emagrecendo. E como que... e hoje, então, às vezes é muita dieta frustrada, às vezes pode também ser por uma disfunção hormonal que a pessoa tem e não sabe porque nunca procurou um tratamento médico. Sim. Quais são as disfunções hormonais que mais influenciam no emagrecimento ou no peso das pessoas? Nenhuma, tá? Por que eu falo nenhuma? Porque a gente busca, novamente, né? A gente quer achar um culpado. E não é, tá? O nosso corpo, ele é uma orquestra completa, tá? Que tudo precisa estar em ordem. Aí a gente vai lá, acha um hipotireoidismo, que é comumente associado ao ganho de peso. Tá, corrigiu o hipotireoidismo, a pessoa não emagreceu. Porque tem mais coisa na orquestra que não está funcionando bem. Entendeu? Então, assim, as alterações mais comuns são baixos níveis de testosterona em homens jovens, tá? Por um estilo de vida ruim, consumo excessivo de tabaco, de maconha, que diminui muito a testosterona. Homens que estão dormindo pouco, estão altamente estressados, então eles vão ter testosterona baixo, jovens, tá? E como a Carol falou, alterações de cortisol sempre presentes pelos mesmos motivos, quase, né? E mulheres que estão usando anticoncepcional há muito tempo, né? Também vão ter ali sintomas de baixa testosterona, retenções de líquido, um monte de coisa. Mas eu nunca vou dizer que pontualmente isso é culpado de todo o quadro de obesidade, porque é mentira. E quando a gente faz essas afirmações, a culpa do seu fracasso, emagrecimento é da sua tireoide. Isso é muito apelativo. Não é assim.
a correção dos níveis hormonais associados a uma dieta individualizada, associada ao aprender a fugir da dieta, associada à reposição adequada de vitaminas, correção do sono, tudo isso vai trazer uma harmonia, né? Vai trazer uma sinfonia perfeita e vai chegar no resultado rápido, duradouro, efetivo, né? Não sou a favor de individualizar nada, porque isso é sensacionalista. Muita gente faz isso para aumentar a procura naquele assunto, né? Quando, na verdade, nós temos que é um trabalho de formiguinha, vai corrigindo aqui, aqui, aqui. Também não pode ser feito tudo de uma vez, porque, olha, melhorei, mas estou com dor de cabeça. Eu passei 50 remédios e vitaminas. Qual que fez bem, qual que fez mal, né? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, de sabedoria na hora das intervenções, fazendo isso gradativamente para chegar numa qualidade de vida e numa excelência metabólica. Como diz o nome, é um processo de emagrecimento, Exatamente. Né? Não é um ato de emagrecimento. E você começou a sua fala sobre a reposição hormonal falando que não é indicado para todas as pessoas. Tem, né? Existem algumas contraindicações. Para quem ou algum problema de saúde interfere nessa indicação do reposição hormonal ou não? Quem não pode fazer, vamos dizer assim? Acho que a principal contraindicação é para pacientes com histórico de alguns tipos de câncer que são hormônio dependentes. O que eu quero dizer com isso? Que não são todos os tipos de câncer que respondem a alguns tipos de hormônios. Então, se a pessoa tem aquele histórico de câncer, então eu tenho um histórico de câncer de mama, que ele é hormônio dependente. Então, não posso fazer reposição hormonal nessa mulher em específico. Entendeu? Mas isso é algo bem específico e cada vez mais a lista de contraindicações vai diminuindo, né? Inclusive, por exemplo, hoje em dia a pauta é a reposição de testosterona em pacientes com histórico de câncer de próstata. E já tem muito estudo mostrando ligações benéficas nessa reposição. Entendeu? Então, cada vez mais o hormônio vai saindo de cena e como vilão e aparecendo em cena como o verdadeiro herói. Eu faço uma brincadeira que é o seguinte, né? É muito comum a gente ouvir que o hormônio causa câncer. Se você leva um saco de ração para cachorro para sua casa, mas você não tem cachorro, daquele saco de ração não vai brotar um cachorro. Se você tem um cachorro e oferecer a ração para ele, ele vai se alimentar e vai crescer com aquela ração, né? Mas se você leva um saco de ração para cachorro e você não tem cachorro, você tem um hipopótamo que não come a ração de cachorro, não vai mudar nada, entendeu? Então, o hormônio, dificilmente ele vai causar alguma coisa. Agora, isso não vale para o abuso de substâncias comum nas academias. Porque lá você vai estar aplicando esteroides anabolizantes, ou seja, uma molécula anabolizante, uma testosterona ligada a um éster, que esse éster vai ser quebrado no fígado, forçando o fígado em doses abusivas por tempos prolongados, sem um acompanhamento. Muitas vezes essas pessoas que estão fazendo abuso desses hormônios ainda combinam com abuso de álcool e outras substâncias que prejudicam mais ainda o fígado. Aí a lesão recorrente em cima de um órgão específico pode culminar no desenvolvimento de um câncer por esse tipo de lesão recorrente. Mas, novamente, uma coisa é reposição bem feita, acompanhada. Outra coisa é abuso de substâncias, combinações de substâncias e etc. Qual que é a idade? Existe uma idade ideal para a pessoa procurar um médico para saber se ela precisa de uma reposição hormonal ou não existe uma idade hoje? É relativo? Não existe uma idade, né? Existem sintomas que merecem ser investigados. Se você está cansado, com alterações de memória, o humor está oscilando demais entre tristeza, raiva, angústia, né? Essa oscilação hormonal. O sono, se está inadequado, se o estresse está muito elevado, isso tudo pode estar causando isso. Se a mulher está com um ciclo menstrual desregulado, né? Nunca teve espinha e está começando a ter muita espinha, isso tudo merece uma investigação.
né? Merece um check-up de rotina que vai apontar se pode ter relação com os hormônios ou não. Porque hoje nossa vida é uma correria, né? E as pessoas estão nesse ciclo, às vezes sem perceber, tendo esses sintomas. Então, trabalha demais, aí acha que tá cansado porque trabalha demais, tá estressado porque trabalha demais. Então, a gente acaba sempre deixando de lado, de observar, de achar que isso é um sinal, achar que isso é normal. Passa a achar que isso é normal, né? É normal, tá cansada porque eu trabalho demais. Mas, assim, às vezes são pessoas novas, né? Que têm já esse sintoma de cansaço. Então, precisa desse alerta. Exatamente. Como que essa reposição hormonal, ela pode afetar esse desempenho esportivo da pessoa, melhorar a pessoa ir buscar mais a academia, que ela não estava fazendo, ter mais disposição, e também nessa recuperação muscular? Veja bem, se a gente estiver falando de um cortisol, a modulação, às vezes a reposição do cortisol, ela vai atuar na produção, na matriz energética do corpo. Então, ela melhora a produção de energia. Isso, além de melhorar o desempenho, a disposição, melhora a recuperação. Se a gente estiver falando de uma testosterona, a testosterona é um hormônio anabólico por si só, né? Ela ativa vias anabólicas que não dependem das vias de esforço físico, né? Então, assim, a testosterona por si só ela é anabólica, ela estimula a produção de músculo, né? A produção de proteína que vai levar à formação do músculo. E isso aumenta a performance. A performance está intimamente relacionada com a qualidade da musculatura, né? Até por isso, as atletas profissionais, normalmente são acima aí dos 18, 20 anos, que é onde a gente tem uma maturação muscular importante, um melhor desempenho. Então, o hormônio ele vai atuar nisso, tanto na recuperação muscular, quanto na produção, na maturação da musculatura, né? Na diminuição da massa gorda, na diminuição do percentual de gordura. A testosterona, ela faz isso, né? Então, cada hormônio vai ter o seu papel na performance, né? Os hormônios com papel anabolizante são os mais expressivos, com certeza. E o chip da beleza? Se escuta muito falar hoje sobre o chip da beleza. É Sim. o sonho da metade das mulheres. O que você fala sobre o chip da beleza? Vamos lá. O chip da beleza, né, originalmente, ele diz respeito à gestrinona utilizada por via implante hormonal. É um hormônio com propriedades anabolizantes que tem que ser utilizado por profissionais que conhecem bem sobre ele. Todo hormônio com propriedade anabolizante ele pode ter efeitos colaterais, de leves a muito graves, tá? E o que acontece? Hoje nós temos uma gama muito grande de profissionais indicando esse hormônio para todo mundo, levando a colaterais que muitas vezes esses médicos pouco preparados não sabem controlar. Esse é um ponto. Mas respondendo a sua pergunta, é um hormônio com uma ação belíssima. Tá? Eu sou fã da gestrinona, desde que bem indicado. Esse termo chip, né, é porque o implante hormonal ele é um hormônio petrificado que parece um chipzinho. Mas existem inúmeros hormônios, inúmeras substâncias, até mesmo hoje está sendo... a gente tem visto aí as empresas lançando até vitaminas para serem implantadas aí por meio do implante hormonal, né, que é uma via de administração. Existe a via oral, via sublingual, via injetável, intramuscular, endovenosa e hoje algumas substâncias por essa via de implante hormonal, que também é uma via fantástica, que pode ter aí uma diminuição de colaterais, que permite utilizar substâncias puras, né, não ligadas a ésteres, no caso da testosterona, por exemplo. Então, são opções terapêuticas que a gente tem, né? E sobre a gestrinona, se bem utilizada, é fantástico. Mas resumindo toda a nossa conversa, a gente falou um pouco sobre... A gente começou no emagrecimento e foi aprofundando nele, até reposição hormonal, tudo tá meio que ligado. Resumindo tudo que a gente conversou aqui, o emagrecimento, a base dele é a alimentação. Só pode fazer, mas tudo se complementa para um resultado melhor, diga-se assim de passagem. Comer menos e treinar mais. Gastar mais caloria do que
ingere. Que ingere, né? Quem gasta mais caloria pode comer mais, a verdade é essa, né? Isso é uma regra padrão, só se emagrece se tem dívida de calorias, né? Você ficar devendo calorias para o seu próprio corpo, obrigando ele a queimar alguma coisa que ele guardou, seja músculo, seja gordura, né? Para gerar energia, e isso vai culminar no seu emagrecimento. Isso é dívida de calorias, chamado aí déficit calórico. Por isso que o papel da nutricionista é indispensável. Sim. E na verdade, né, Carol, é que hoje a gente é bombardeado na internet, né, de modo geral, por informações ou até mesmo desinformações de muita promessa de eu vou te ensinar como emagrecer, vou te ensinar como ficar magro, vou te ensinar... Quando, na verdade, o que a gente precisa entender é que a gente precisa comer menos, se alimentar de forma saudável e praticar atividade física. Sim. Já tem vários estudos mostrando que fizeram várias combinações da pessoa realizando uma atividade física e não fazendo dieta. Gera um emagrecimento, mas chega uma hora que ela para. Fez outros estudos usando só a medicação. Ela emagrece, mas chega um momento ela para. E o que mais mostrou o resultado é realmente a pessoa fazendo uma dieta. Mesmo ela não associando a atividade física, mesmo ela não associando a medicação, ela conseguiu emagrecer mais realizando só a dieta. E quando a gente associa uma dieta equilibrada, uma atividade física, um estilo de vida saudável, aí sim ela vai ter emagrecimento. Com a reposição hormonal adequada. Se necessário. Claro que tudo junto Sim. é assim, um resultado de repente, não vou dizer melhor, mas não sei se mais rápido, mas é possível a pessoa falar, eu não tenho condições de ter tudo isso, né? De fazer a reposição hormonal, de ter todo esse suporte. É possível ela emagrecer buscando tão somente uma alimentação adequada para ela. Sim, porque ela vai querer o restante. Conforme ela for. O básico funciona. Tá. Alguns assuntos exigem uma certa maturidade e não ter medo do cancelamento para ser discutidos, né? Quem pode mais, chora menos. Se você tem condição de ter tudo isso que nós estamos falando aqui, pode ser que você tenha o caminho facilitado, pode ser que você utilize vias de administração, como no caso do implante hormonal, pode ser que você tenha acesso a medicações mais caras e isso seja um facilitador. Agora, o básico, a dieta bem montada, funciona. De tudo isso que a gente falou, o mais importante é lá aquele assunto do começo, né? Tem os melhores estudos, novamente mostram, em dietas de déficit calórico. O que mais importa? Consumo de fibra. Quanto maior o consumo de fibra, melhor e mais sustentável e mais rápido o emagrecimento. Por isso que a gente fala todo santo dia, enche o bucho de fibra. Come os matos. Né? Mas sabe o que é verdade? Porque eu tô colocando em prática, então eu posso falar aqui com propriedade que eu já fiz várias dietas, já passei por, né, vários processos. E a gente, às vezes, deixa de comer e a gente não consegue por muito tempo ficar sem comer nada. Vou comer só salada e frango. Ou só salada e ovo. A gente não consegue manter isso por muito tempo. Ninguém fica assim o resto da vida. Bom, tem gente que fica, né? Mas eu não sou essa pessoa. Então, eu já passei por vários altos e baixos. É bem aquela explicação sua, né? Que ele sobe e desce, né? Aquela gangorra. E quando eu coloquei em prática a fibra com a salada, antes de todas as minhas refeições, quando vai chegar na refeição, eu quase nem quero comer muito. Mas a minha alimentação hoje é baseada em alimento mesmo, em comida. Comida de verdade. Comida de verdade. E que é prático, tá? Incluso no nosso dia a dia. Não tem um segredo mirabolante, uma receita. Nossa, cada dia uma receita inventada pra gente poder não enjoar da comida. Não tem. Né? É prático, é básico, a receita é o básico que funciona mesmo. É o básico que funciona. Mas lembrando que a importância da pessoa conhecer o corpo dela, do acompanhamento médico, para que ela possa. Senão ela vai. Tudo bem, a pessoa vai assistir, vai falar: não, eu vou colocar em prática isso, é importante, é legal, ela vai conseguir, de repente, se alimentar melhor. Mas conhecendo o corpo dela e sabendo que ela realmente precisa, né, de hormônio,
que tá faltando no corpo dela, o que ela pode melhorar para ter um rendimento melhor é o ideal, né? Exatamente. Bacana. E aí, doutor, mais considerações, mais dicas de emagrecimento, mais dicas de reposição hormonal, de uma vida com mais qualidade, Sim. mais saúde, mais longevidade. Tem muito mais. Então, se você quer saber mais, a gente só consulta. Muito bem! Arrasou, a gente só consulta através do Instagram, Dr.Rodolfo Carvalho. O meu arroba é nutri.carolcarvalho. E o da E clínica. da clínica é @aporeaclin. Depois a gente vai colocar também, gente, pode olhar aí, já clica aqui em cima, tá o QR Code da clínica. E também vou pedir para colocar o QR Code do Dr. Pior Rodolfo. que você apontou pra cima, eu olhei pra cima. Não olhou pra cima, tá bem Mas aqui. vai estar no vídeo, ali. Aqui, doutor. Já clica ali, já aponta a câmera do seu celular e conheça a Apórea Clínica em Guaxupé, no interior de Minas Gerais. Uma clínica linda, fantástica, com atendimento encantador. Eu posso dizer porque eu fui, sou paciente e me aguardem. Aguardem. Aguardem que vocês vão ver o resultado. Né, doutor? Ai, se é dessa paciente, você não dá resultado. Se não der resultado, a gente faz o corte. Me tira, me bane da clínica. Não, mas é verdade, né? Não tem como não dar resultado. A gente coloca em prática, a gente faz. Cria o hábito. Eu falo que é tão gostoso, porque é o que você falou lá no começo, lá no meio, né? A gente come muito no final de semana, enfia o pé na jaca, chega na segunda-feira, a gente tá inchada, indisposta. Nossa, é o pior dia de ir pra academia, de trabalhar, de se vestir, de colocar uma roupa, de tudo. Quando a gente entende que o equilíbrio traz mais benefícios em tudo, não só no nosso corpo, mas também na qualidade do nosso sono, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, enfim. É um ciclo. Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Um equilíbrio, uma aceitação. Eu vou tomar cerveja e pronto. Aceita que você vai tomar cerveja e faça o que você tem que fazer para tomar cerveja. Para de brigar com a cerveja. A aceitação ela é importante. Senão, entra na frustração. Então, certos prazeres a gente quer. O dia que eu fui lá, o Rodolfo estava se preparando para tomar cerveja. Né? E eu achei engraçado que ele estava na preparação o dia inteiro. E a gente, quando não tem essa consciência, a gente acha normal. Vou comer o dia inteiro, minha vida é normal. E à noite eu vou sair, vou tomar cerveja, vou jantar no restaurante, vou pedir um risoto, uma massa. E no outro dia eu tô lá, né? Consigo nem levantar da cama direito. E é o equilíbrio que entra em ação. Tinha feito meu treininho em jejum. Tinha usado minha medicação para auxiliar a não ter fome. Tava em jejum. E pronto. E tomou a cerveja à noite. Tomou a cerveja? Honesta. Não vi, porque hoje em dia o que não posta, diz que não acontece, né? Eu nem vi essa cerveja. Não, mas eu posto. O doutor posta todas as vezes que ele bebe. Posta para o paciente ver. Ele toma cerveja. Nada convence mais do que a verdade. Eu não vou mostrar aquilo que não é verdade. Até porque senão o paciente me encontra no boteco, né? O doutor lá, ele pode, né? Ele pode, eu não posso. Né? Por que ele pode? Tá escondendo o ouro. Não tô escondendo nada. E como que é ser casado com a nutricionista? Ela controla lá a sua alimentação? Não. Eu acho que deve ser bom, porque eu casei, né? Não, a Carol maravilhosa, né? Mas, assim, é um conjunto. Você entende da parte da medicina, que envolve todo o corpo ali. Sim. Enfim. E Carol vem com a cereja do bolo Contando da alimentação, contando as calorias. Acho que a harmonia, ela existe desde o começo. Pra gente tá tão natural essas trocas. A parte boa é quando ela tá inspirada e faz umas receitas saudáveis. Que chique, passa pra gente, Carol. Bolo de banana com aveia, de baixa caloria. Com sabor, com tá? sabor. Porque se você chegar pra mim e perguntar, precisa trocar o arroz pelo arroz integral? Eu odeio arroz integral. Então não vou comer arroz integral. Comida pra mim é algo que tem que ser gostoso. Então ela tem esse ponto, né? Se você sabe cozinhar, se você tem
o dom de cozinhar comidas saborosas de baixa caloria, a tua dieta fica muito mais fácil. Eu adoro cozinhar, mas tudo que eu faço tem caloria de sobra, né? Então, É verdade. a minha cozinha, ela é anti-dieta. Ela já tem o dom de fazer alimentos de baixa caloria extremamente gostosos. Então, facilita. Mas a gente não tem aquela cobrança de ficar um alfinetando o outro, não. E, Carol, Não você muito, né? sempre faz receitas diferentes e gostosas? Ou você no seu dia a dia come comida normal, assim, do dia a dia? Arroz, feijão? Não, a nossa rotina é muito corrida, então a gente opta sempre pelo prático, pelo rápido, algumas vezes até em restaurante, então a gente busca restaurantes que tenham comida caseira, que tenha bastante salada, que seja bem prático. E nas minhas horas vagas, nos dias de folga, eu me inspiro em realizar Você uma vai receita. ter que vir aqui compartilhar alguma receita legal com a gente. Algumas vezes não. A gente só almoça em restaurante. Algumas vezes a gente come em casa. Não tem um pacote de arroz na minha casa. A gente não tem tempo hoje. Né? Quando ela faz receitas, são receitas, normalmente é sobremesa ou às vezes uma janta mais elaborada. Mas almoço só fora de casa. E quando ela vai cozinhar alguma coisa, passa no mercado, faz a comprinha para fazer aquele prato em específico. Então é extremamente possível almoçar fora e comer saudável. Fazer escolhas inteligentes ali no buffet. Escolhas inteligentes no buffet. Sabe que eu tenho que compartilhar essa minha escolha inteligente do final de semana. Vou dar o feedback pro doutor aqui ao vivo, gente. Viajamos e fomos no restaurante. Pedi uma salada com frango. Salada bem gostosa, com frango picadinho. Edmundo falou, ai, será que não vamos ficar com fome depois, né? Falei, não, vamos comer essa saladinha aqui. Sensacional, a gente se sentiu bem o dia inteiro. Passeamos. Eu falo assim, que depois que a gente fez a escolha, que a gente comeu bem, de forma saudável, você fala, nossa, tá bem... É que nem ir na academia, né? Você não quer ir, depois você vai, você fala, nossa, ainda bem que eu fui. Exato. Ainda bem que eu fiz a escolha saudável. Porque a gente sente no nosso corpo essa mudança. Muito Exatamente. Bom. Então, gente, acho que é isso. Querem fazer mais alguma observação? Darem mais alguma dica sobre como emagrecer de forma saudável? Alguma dicasinha que as pessoas podem praticar em casa? Além da salada e da fibra? além da salada da fibra, não existe. Comam salada e fibra antes das refeições. Exatamente. Acho que é isso. Muito obrigada, Dr. Rodolfo, por Sempre estar aqui com a gente, andar esses 30 quilômetros para fazer essa visita e aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigada, Carol, pela sua colaboração e pelo trazer aqui pra gente todo esse seu conhecimento, agregando muito aqui na nossa conversa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. E curtam o nosso canal, sigam, se inscrevam e até o próximo vídeo.